Pessoal, nesse vídeo eu vou explicar a diferença do feno de capim e de alfafa. Primeiro, o feno são sempre gramíneas ou leguminosas que são secas para manter maior tempo de conservação, mas conservando o valor nutritivo. Então, no caso, a gente tem a alfafa, que é uma leguminosa, e o feno de capim, que é uma gramínea. Então, no caso da alfafa, existe um tipo de alfafa e no feno de capim existem vários tipos de capim que podem ser transformados nesse feno. Bom, a alfafa é mais fácil de diferenciar olhando de perto. Ela tem várias folhinhas. A gente vê que ela tem folhas pequenas num talos. Os talos são mais duros e ela é sempre um verde mais escuro. Já o feno de capim, ele é mais claro. Depende do tipo do capim. As folhas são maiores ou menores e os talos são um pouco mais maleáveis. O feno nunca é tão escuro quanto a alfafa. A gente vê a diferença. O feno só não está bom, seco, quando ele está totalmente amarelo. Muita gente confunde achando que o feno levemente amarelado está estragado. Não, ele é assim mesmo. Desde que ele tenha um cheiro agradável, tanto o feno quanto a alfafa, não tenha cheiro de azedo, não tenha nenhuma impureza, ele é um feno bom. Então, outra coisa muito importante para saber: os níveis nutricionais são diferentes. No caso da alfafa, por ela ser uma leguminosa, ela tem níveis mais altos de proteína e de cálcio. Então, se ela for oferecida com muita frequência, ela pode causar problema de cálculos urinários, que são as pedras na bexiga. O excesso de proteína pode fazer mal para os rins, pode dar alguma alteração nutricional. Então ela não é para ser usada com tanta frequência. Apesar de que para fêmeas gestantes, amamentando e filhotes que têm uma necessidade de mais cálcio, ela é excelente. Então é preciso saber que, por exemplo, para porquinhos da Índia, você vai oferecer o feno de alfafa 2 vezes por semana para fêmeas gestantes, amamentando e filhotes. Já para os adultos, 1 vez por semana como um petisco só. Já o capim, ele é oferecido diariamente. Ele é muito importante, eu já vou explicar porque ele é oferecido diariamente. A alfafa, para as chinchilas, no caso de filhotes, fêmeas gestantes e amamentando, a gente pode oferecer quase que diariamente, não tem problema, para suprir a necessidade de cálcio, que nas chinchilas é maior. Já nos adultos, 2 a 3 vezes por semana é suficiente. Agora, uma coisa muito importante, a utilidade do feno. Todo mundo acha que é só para manter o animalzinho ocupado, mastigando, para diminuir a quantidade de outros alimentos que a gente tem que colocar para eles. Não, não é nada disso. No caso do feno de capim, ele é escolhido para colocar diariamente porque ele é a base da alimentação de muitos roedores, como o porquinho da Índia, o coelho e a chinchila. Então, ele também deve ser oferecido à vontade para o coelho, e no caso da alfafa, para o coelho você oferece como para o porquinho. 2 vezes por semana para fêmeas gestantes amamentando e para os filhotes. E para o adulto, 1 vez por semana como um petisco é suficiente. Então, os benefícios, a importância do feno para os roedores são os seguintes. Primeiro, o desgaste dos dentes. Muita gente não sabe que alguns roedores têm os dentes, além daqueles incisivos, os da frente que a gente sempre vê, eles têm os dentinhos de trás. E esses dentes precisam ser desgastados e a ração não faz isso. Então, ao mastigar o feno, ele está desgastando esses dentes e evitando que cresçam demais e atrapalhem na mastigação. Então, nesse caso, é dado o feno de capim porque ele pode comer à vontade, sem problemas de causar excesso de cálcio, de proteínas e alterações nutricionais. Outro benefício do feno, como ele é rico em fibras, ele ao ser ingerido, ele ajuda na formação das fezes, daquele bolo de fezes, e com isso fica mais fácil o trânsito intestinal. Outra coisa importante,
Alguns roedores, como o coelho e o porquinho da Índia, eles têm uma parte do intestino chamada de ceco, onde é feita uma digestão microbiana. Lá eles vão degradar a celulose presente nas folhas, nos talos. E com isso, os alimentos ficam mais tempo, os alimentos ricos de celulose, eles ficam mais tempo nessa região. Por exemplo, no caso do porquinho da Índia, ele fica em torno de 48 horas. Conforme ele fica nessa região, ele aumenta muito a absorção dos nutrientes. Então, em uma alimentação rica em fibras, em celulose, a absorção dos nutrientes é maior. Então é por isso que em alguns casos a gente vê roedores com problemas nutricionais se alimentando em grande quantidade, se alimentando bem, mas não estão recebendo o feno de capim da forma que deveriam. Então isso é muito importante de se lembrar. E outra coisa muito importante que a gente tem visto com muita frequência nos consultórios veterinários, o problema das bolas de pelo. Coelho, chinchila, porquinho da Índia, eles se lambem para se limpar. E ao se lamber, eles ingerem um pouco de pelo. Isso é normal, uma pequena quantidade não faz mal. Mas a gente tem que lembrar que eles não conseguem vomitar. Então, um bichinho desse que não vomita, quando ingere aquela quantidade enorme de pelo numa troca, ele forma bolas no estômago, no intestino e não consegue eliminar. Então, quando ele ingere o feno, essas fibras ajudam a se juntar com o bolo fecal, elas se juntam com o pelo, aumentam o peristaltismo, o movimento do intestino e ajudam na eliminação dessas bolas de pelo. Então isso muitas vezes evita que o bichinho tenha que passar por uma cirurgia. Então é muito importante na alimentação deles. Outra coisa importante que pouca gente sabe, os roedores, como os cavalos, eles liberam substâncias ao mastigar o feno como endorfinas. Então, a mastigação do feno nesses animais que são presa na natureza faz com que eles relaxem. Então, é muito importante que eles mastiguem até para diminuir o nível de estresse. Então, não se esqueça da diferença na hora que for comprar. Ficou na dúvida? Pergunta ou não leva. E outro cuidado importante. Existem algumas marcas que estão misturando no feno de capim um pouquinho da alfafa. Para que isso? Alguns roedores adoram alfafa e preferem. Então, ao invés de comer o capim, eles querem alfafa. Eles comem mais o capim para chegar na alfafa. E com isso, muita gente tem a impressão que o animal comeu um capim de melhor qualidade. Então compra novamente dessa marca. Então cuidado, se você perceber, agora que você conhece a diferença, e juntando os dois é fácil de perceber, dê sempre uma olhada quando abrir o pacote, veja se não tem alfafa misturada. Você pode dar alfafa sem querer para o seu bichinho, sem saber que ela estava misturada no meio do feno de capim. Então, foi comprar? Sempre pergunta se o feno é puro e dê preferência ao feno tipo A, de melhor qualidade, mais nutritivo para o seu roedor. Espero que com esse vídeo eu tenha esclarecido um pouco dessa diferença e qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like e conheça o nosso canal roedoresecoelhos.com.br.